Yeah. Yeah. Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Pois é, galera. Na noite de quarta-feira, aconteceu a partida, né, da Neoquímica Arena, Corinthians e Santos. A estreia do Neymar jogando pelo Santos, né, na Neoquímica Arena. O Neymar não tinha jogado ainda pelo Santos na Neoquímica Arena, somente pela seleção brasileira. O Memphis estreando com a camisa 10, né, jogando com a camisa 10 pela primeira vez, né. Ainda bem que foi tudo resolvido, né. O Garro com a 8 caiu muito bem. E o Memphis com a 10 também já estava, né, caía muito bem, sem dúvida nenhuma, né. E o Coringão fez o que tinha que fazer. Venceu o jogo, que na minha opinião é o mais importante. Já são 9 jogos consecutivos, 9 vitórias consecutivas na Neoquímica Arena. 9 vitórias consecutivas na Neoquímica Arena. É espetacular. E se torna ainda mais espetacular se o Corinthians terminar em primeiro na fase de grupos e continuar aí ganhando jogos, porque vai decidir em casa o Campeonato Paulista. E em casa a gente está com esse retrospecto maravilhoso. Jogamos bem ontem? Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Foi um bom jogo, foi uma grande partida, mas o Corinthians não jogou um grande futebol, não fez uma grande partida na minha visão. A gente vai mostrar para vocês aqui o porquê que a gente entende que o Corinthians poderia ter jogado mais. Poderia ter jogado mais um pouquinho mais, né? E acabou não jogando. A gente vai trazer para vocês aqui os números da partida entre Corinthians e Santos. Corinthians 2, Santos 1. A gente vai ver aqui, ó, para vocês. Olha só as estatísticas do jogo, tá? Foram apenas 6 chutes a gol. Perdão, apenas 6 chutes do Corinthians contra 17 finalizações do Santos. O Santos fez 11 finalizações a mais. No gol, foram 4 chutes do Corinthians e 4 chutes do Santos. O Corinthians fez 2 e o Santos fez 1. Posse de bola, 45% do Corinthians, 55% do Santos. Troca de passes, 324 do Corinthians, 377 do Santos. Precisão no passe, 77% do Corinthians, 85% do Santos. Faltas cometidas, que eu achei que eles cometeram poucas faltas, tá? Eu achei que não deu muito espaço para o Santos. Tanto é que tem esse número de finalização muito alto. 13 faltas do Corinthians contra 15 do Santos. Cartões amarelos, chama atenção também tem que ser dito, né? Pode ser que isso aqui tenha influenciado na maneira do Corinthians jogar na marcação. O Corinthians teve 5 cartões amarelos, o Santos teve 3. Mas os jogadores que foram amarelados do Corinthians foram aqueles jogadores que realmente é muito próximo de tomar o segundo amarelo, que são volantes, né? Rian amarelado, Martins amarelado, o Ranieri amarelado, Mateuzinho amarelado. Eu não lembro quem foi o outro agora que foi amarelado, tomou amarelo. Mas enfim, jogadores que poderiam ser expulsos. O Choca. Nossa linha, quase linha de defesa inteira tomou amarelo, né? Então, pessoal, ali já fez com que inibisse, né, a marcação dos atletas e também fez com que o Neymar tivesse muito espaço. O Neymar teve muito espaço. Foi o jogo que o Neymar teve mais espaço. O Neymar teve muito espaço, né? Impedimentos 1-1, e isso aqui também chamou a atenção. 1 escanteio a favor do Corinthians e 9 escanteios a favor do Santos. Então, se você olhar os números friamente, você vai achar que o Santos amassou o Corinthians, né? Mas não foi bem isso que aconteceu, né? Não foi bem isso que aconteceu. O Santos, na minha opinião, começou bem o jogo, tá? Começou muito bem o jogo, o Santos, marcando o Corinthians pressão lá em cima, né? Dificultou muito a saída de bola do Corinthians, mas o futebol, como é esse esporte maravilhoso, o Corinthians, na primeira oportunidade que criou, de fato, de gol, acabou fazendo o gol, né? E abrindo o placar, e aí deu aquele banho de água fria no Santos. Em seguida, logo em seguida, poucos minutos depois, pênalti para o Corinthians,
pênalti para o Corinthians, que a Edna não marcou porque não quis, e o VAR não chamou porque eu não entendi. Eu não entendi porque o VAR não chamou, cara. Porque o zagueiro do Santos corta a trajetória da bola com o braço. O braço estava estendido longe do corpo dele. Não foi movimento natural, coisa nenhuma. Ele cortou a trajetória da bola. E o juiz não deu pênalti, a juíza não deu pênalti e o VAR também não chamou. Depois disso, o Santos deu uma pressãozinha ali, mas rapidamente o Corinthians já equilibrou o jogo. E numa jogada espetacular do melhor trio do futebol brasileiro hoje, sem dúvida nenhuma, Garro faz um lançamento para o Memphis faz o facão por trás do zagueiro, entra cara a cara com o goleiro, mata no peito e ao invés de finalizar, ele dá o gol pro Yuri Alberto, que sem goleiro só complementou de cabeça. 2-0. Ali, o Santos morreu. O Corinthians, se pudesse fazer o terceiro, poderia fazer. O Corinthians ficou em cima do Santos, atacando o Santos, né? E o Corinthians poderia ter terminado com um placar um pouquinho mais elástico no primeiro tempo. Mas, no segundo tempo, o Santos veio diferente, o Santos veio melhor e melhorou bastante com as mudanças, né? E também com o cansaço do time do Corinthians. Eu acho que o Ramon demorou um pouquinho para mexer, né? O Ramon tomou o gol para poder fazer as mexidas que eram necessárias, né? Então ele poderia ter mexido antes, porque o Carrillo estava morto em campo, o Memphis estava morto em campo, o Garro estava morto em campo, o Yuri Alberto estava morto em campo, e ele demorou para mexer. Mateuzinho amarelado, tinha quase tomado um vermelho, não sei como não deu vermelho, uma jogada que ele matou o contra-ataque. Mas enfim, o Corinthians, o Santos, entrando no João Schmidt, entrou o menino que fez o cruzamento, que eu sei agora o nome dele, e entrou o Soteldo, e o Santos melhorou demais. Pegou a nossa zaga cansada e acabou ali fazendo o gol, uma bela jogada, um cruzamento que cruzaram na área, livres, né? Sem nenhum tipo de impedimento de marcação. Como eu falei, o Carrinho cansado, chegou atrasado, não conseguiu cortar, e o Guilherme subiu sozinho, testando forte no canto, diminuindo a contagem. Porém, o Corinthians conseguiu se manter, né? Porque teve uma pressão muito grande no Santos no final. Tanto é que o Santos, né, aumentou a posse de bola do Santos, você viu aqui nas estatísticas, mas o Corinthians conseguiu se manter lá atrás, conseguiu segurar o ímpeto do Santos e acabou vencendo por 2-1. Né? O importante, na minha opinião, mais do que o resultado, foi a vitória. Somar pontos, pessoal, por mais que o time já está classificado, é de suma importância, para o Corinthians terminar em primeiro na fase geral e continuar a decidir em casa nos mata-matas, né? No próximo jogo, por exemplo, se fosse enfrentando aí nas quartas de finais o Mirassol, o jogo em casa, o Corinthians define. E o Corinthians está invicto em casa e está com 9 vitórias consecutivas na Neoquímica Arena. 9 vitórias consecutivas. Vocês lembram do último jogo? Fizemos os gols depois de 90 minutos. Então, está acontecendo algo muito importante na Neoquímica Arena. Parece que a áurea está voltando, né? Aquela áurea do time não perder em casa. Está voltando e está voltando forte. Então, por isso da importância do Corinthians conseguir manter os gols, manter as vitórias dentro de casa, aumentar o número de pontos e terminar em primeira fase do grupos para poder chegar aí e decidir em casa todos os jogos, tá? Porque eu repito, hoje, já falei antes já de começar o campeonato, mas hoje ainda mais. O Corinthians é o grande favorito para ganhar esse campeonato. Não é o time que está jogando um grande futebol, ninguém está jogando, mas é o time mais entrosado, é o time mais compacto, e tem os três da frente ali que faz a diferença. Não adianta, Garro, Memphis e Yuri Alberto, que fez 2 gols hoje, né? Realmente é diferente. Não tem como negar. Beleza?